liturgia é a celebração dos mistérios de Cristo. Tá certo? Na liturgia é Cristo, sacerdote eterno, quem celebra. O importante é a gente perguntar como é que a igreja, durante 2000 anos, celebrou a liturgia. Essa pergunta é muito importante. Veja, outra pergunta importante. Como é que os católicos que não são do nosso rito latino, os católicos de rito bizantino, os católicos de rito armeno, os nossos irmãos ortodoxos, que como nós conservam a liturgia, como é que eles celebram? Para que a gente não esteja depois se afastando de tudo, com uma visão mundana da liturgia. Então, a liturgia é rito. Rito não se inventa, rito se celebra. Rito é Deus que dá. Rito não é para atrair ninguém. Rito é para celebrar a nossa fé. Na liturgia, o Pai, pelo Filho, no Espírito, nos salva. A liturgia são gestos, primeiramente, do Cristo, sumo e eterno sacerdote. Então, nem é para exprimir meus sentimentos. Não é? A liturgia nos educa. É interessante, eu não entro para exprimir meus sentimentos. Eu entro na liturgia para que, celebrando com aqueles ritos, aquelas palavras, aqueles gestos, eu vá no Espírito Santo sendo plasmado, adquirindo os sentimentos de Cristo. Então é bem diferente, tá certo? Hoje as pessoas às vezes não entendem isso, porque a gente vive na época da subjetividade. Tudo tem que ser expressão do que eu sinto. Tudo não é. A liturgia não cabe isso. Não cabe isso. Interessante que São Bento, no século VI, quando quer ensinar os monges dele a rezar bem, ele diz que a nossa mente concorde com a nossa voz. Não é a minha voz concordar com a mente, é a mente dentro concordar com a voz fora. Por quê? Porque a voz diz o quê? Os salmos. Então eu posso dizer que o teu coração católico que vais à missa concorde com o que tu celebras. E o que tu celebras? A liturgia da igreja. Aquelas orações, aqueles ritos, aqueles gestos que a igreja recebeu do Senhor. E século após século, num processo de depuração, de decantação, de evolução no Espírito Santo, pouco a pouco foi sendo nos dado pelo Espírito de Cristo. Então não é uma invenção nossa. Por isso a primeira palavra sobre a liturgia é fidelidade. Fidelidade. Fidelidade não quer dizer engessamento, morte. A liturgia no Brasil não é como a liturgia nos Estados Unidos, na África ou no Japão, ou na Itália. Tem o jeito, tá certo? É o mesmo jeito, mas é uma outra língua, um outro ritmo, é uma outra sensibilidade. Mas a palavra-chave da liturgia é fidelidade. Acolher o mistério. Compreende, Guto? A criatividade está no modo de cantar, nos cânticos. A criatividade está no nosso modo de pregar. A criatividade não consiste em invencionices. Hoje vamos entrar com uma bandeira. Isso não é criatividade. Isso é pantomima. Isso é coreografia. Isso distrai do essencial. Isso é para quem não entendeu o que é o essencial. Durante 2000 anos, seu bisavô, sua bisavó, meus avós iam à missa religiosamente. E não esperavam nenhuma brincadeirinha e nenhuma novidade. Celebravam o mistério. Veja como o povo de Israel celebra. A nossa liturgia vem da liturgia judaica. Veja se tem lugar para brincadeirinha. Veja numa sexta-feira a oração dos muçulmanos, se tem lugar para brincadeirinha. Veja na oração dos budistas. Vá num terreiro de culto afro. Vê se tem lugar para brincadeira. Segue o rito. Então, o que atrai é Deus, não são as minhas brincadeiras. Não são as minhas gracinhas, os gracejos, as novidadezinhas inconvenientes. O que atrai é Deus. Deus que se dá a nós. E aí é a novidade que nunca fica velha. É a atração que nunca deixa de ser atraente. Porque o alegre ou triste, fervoroso ou tíbio, o Senhor me sustenta. É isso, Guto. É isso. Agora, a gente precisa se educar para a liturgia. Se educar. Ah, mas aquela música
eu gosto da música da balada. Ótimo, então vá na balada e escute música da balada. E aprenda na igreja a gostar da música da igreja. Ah, mas a missa é chata. É chata porque você precisa ser introduzido no mistério. Chama-se mistagogia. Então peça a alguém que lhe explique o que é a missa. Os cristãos antigos tinham a doutrina dos arcanos. O que são os arcanos? É cumprir aquilo que Nosso Senhor diz: não jogueis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Você ia entendendo as coisas do cristianismo à medida que ia entrando, progredindo no cristianismo. Então, eu não espero que um pagão entrando logo numa igreja goste da liturgia. De jeito nenhum. Não é para gostar mesmo, não. Acho até bom que ele não goste. É preciso que alguém o tome pela mão e o conduza ao mistério. Veja, tá certo? A mistagogia, né? Quer dizer, água em grego é conduzir. Conduzir ao mistério. Mistagogo é o que conduz ao mistério. Isso os cristãos antigos faziam maravilhosamente. É isto.